O primeiro crime da história da humanidade aconteceu entre irmãos. Não foi um roubo, uma guerra ou uma traição política, mas sim um assassinato. E pior, aconteceu dentro da própria família, entre dois irmãos. Hoje, nós vamos mergulhar na impressionante história de Caim e Abel, um relato bíblico que nos mostra como a inveja, o ressentimento e a falta de domínio próprio podem mudar destinos inteiros. Se você busca compreender melhor as histórias da Bíblia e descobrir como elas ainda ensinam lições valiosas para os dias de hoje, fica comigo até o final, porque essa é uma daquelas narrativas que nos fazem refletir profundamente sobre nossas próprias escolhas. O início da história. Depois da expulsão do Jardim do Éden, Adão e Eva começaram uma nova vida fora do paraíso. Foi ali que tiveram seus filhos. O primogênito Caim tornou-se agricultor, trabalhando a terra. Seu irmão mais novo, Abel, escolheu cuidar de rebanhos, se tornando pastor de ovelhas. Dois irmãos, duas vocações diferentes, mas ambos servindo ao mesmo Deus. Até que chegou o momento de apresentar ofertas ao Senhor. Caim levou alguns frutos da terra. Abel, por sua vez, separou as primeiras e melhores ovelhas do rebanho. Aparentemente, os dois estavam fazendo o mesmo, oferecendo algo a Deus. Mas a diferença não estava no que foi entregue, e sim no coração com que cada oferta foi apresentada. A Bíblia conta que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não olhou com favor para a de Caim. Isso nos mostra que não era sobre quantidade ou aparência, mas sobre a sinceridade, a fé e a entrega do coração. Abel ofereceu o melhor que tinha, de forma genuína. Já Caim, ao que tudo indica, apenas cumpriu um ritual, sem devoção verdadeira. O pecado bate à porta. A reação de Caim foi imediata e reveladora. Seu rosto se fechou em ira, e dentro dele a inveja começou a crescer. Em vez de se perguntar como poderia melhorar, ou de reconhecer que precisava mudar sua atitude, ele deixou que a amargura dominasse sua mente. E foi nesse momento que Deus falou diretamente com Caim. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer o bem, o pecado jaz à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4:7. Esse alerta é poderoso até hoje. Deus não estava apenas chamando a atenção de Caim, mas dando a ele uma oportunidade de escolher o caminho certo. O pecado estava à porta, pronto para dominar, mas Caim ainda tinha a chance de resistir. Essa é uma verdade que atravessa gerações. Todos nós enfrentamos tentações, mas a decisão final sempre é nossa. O primeiro assassinato. Infelizmente, Caim não ouviu a voz de Deus. Dominado pelo ciúme, ele chamou Abel para ir ao campo. E ali, longe dos olhos de todos, mas não longe dos olhos de Deus, ele cometeu o primeiro assassinato da história. Tirou a vida do próprio irmão. Esse ato brutal marcou não apenas a vida de uma família, mas simbolizou o início de uma longa história de violência e conflitos que acompanhariam a humanidade. O sangue de Abel manchou a terra, e sua morte se tornou um símbolo eterno das consequências do pecado quando não é controlado. O confronto com Deus. Após o crime, Deus pergunta a Caim: onde está o seu irmão Abel? A resposta de Caim ecoa até hoje, carregada de frieza e negação. Sou eu, por acaso, guardador do meu irmão? Essa pergunta retórica não só revelou sua culpa, mas também sua falta de arrependimento. É como se ele dissesse: isso não é problema meu. Mas era. A vida do seu irmão havia sido tirada por suas próprias mãos, e Deus responde com firmeza: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Essa frase é forte. O sangue inocente derramado não se cala. Ele clama por justiça. As consequências. A punição de Caim foi dura. Ele foi amaldiçoado e condenado a se tornar um fugitivo, um errante pela terra. Ainda assim, Deus colocou um sinal sobre ele para que ninguém o matasse.
Esse sinal não era uma bênção, mas sim uma marca de lembrança. Caim carregaria para sempre o peso da sua escolha. Aqui vemos algo curioso. Mesmo após o pecado, Deus ainda demonstra misericórdia. Ele não permite que Caim seja morto imediatamente, mas o deixa viver com as consequências de sua decisão como um exemplo para todos os que viriam depois. Lições que atravessam os séculos. A história de Caim e Abel não é apenas um relato antigo. Ela nos faz refletir sobre o presente. Quantas vezes permitimos que sentimentos de inveja, comparação e ressentimento cresçam dentro de nós? Quantas vezes olhamos para o sucesso dos outros e, em vez de nos inspirarmos, deixamos que isso nos consuma? O grande ensinamento aqui é que o problema não estava na colheita de Caim ou nas ovelhas de Abel, mas na atitude interior. Deus olha para o coração. Ele conhece nossas intenções e isso é o que realmente importa. Também aprendemos uma lição profunda sobre responsabilidade. Quando Caim pergunta se era o guardador do irmão, a resposta implícita é clara: sim. Todos nós somos guardadores uns dos outros. Somos chamados a cuidar, proteger e amar o próximo. Ignorar isso leva a uma sociedade fria e sem compaixão, exatamente o oposto do que Deus deseja para nós. A esperança depois da queda. Mesmo diante do primeiro assassinato da história, a mensagem final não é de desespero, existe esperança. Deus não desistiu da humanidade por causa do erro de Caim. Pelo contrário, ele continuou conduzindo sua história de amor e redenção que alcançaria seu ápice com Jesus Cristo, aquele que derramou seu sangue inocente não por ódio, mas por amor. Se o sangue de Abel clamava por justiça, o sangue de Cristo clama por perdão. Isso nos lembra que, apesar dos erros, sempre existe uma nova chance de recomeçar. A história de Caim e Abel é uma narrativa curta, mas carregada de significado. Ela fala sobre inveja, escolhas, responsabilidade e consequências. Nos mostra que cada decisão tem peso e que precisamos vigiar nossos sentimentos antes que eles nos dominem. E hoje, eu quero te deixar com uma reflexão. Será que você tem oferecido a Deus o seu melhor como Abel? Ou apenas feito de qualquer jeito, como Caim? Será que você tem sido guardador do seu irmão, cuidando das pessoas ao seu redor? Ou tem fechado os olhos para as necessidades do próximo? Essas perguntas são um convite para olharmos para dentro de nós mesmos. E aí, gostou dessa jornada pela história de Caim e Abel? O primeiro assassinato da Bíblia? Se essa mensagem falou com você, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal Foco Bíblico e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos e familiares, porque conhecimento bíblico é algo que precisa ser multiplicado. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história impressionante da Palavra de Deus. Fique com ele e lembre-se, somos sim guardadores uns dos outros.